Então, a nossa dinâmica vai ser assim, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o assunto, depois o professor Emanuel vai fazer a sua apresentação, e depois nós vamos debater e ainda dar um espaço para as perguntas do chat. Primeiro, eu queria comentar, assim, que por que esse tema, né, a arte da comunicação científica? Será que é tão difícil assim a gente se comunicar? Será que é tão difícil assim a gente apresentar dados e a população, ou os técnicos, ou o público-alvo entender o que eu acho que todo pesquisador aqui já passou por essa situação do tipo, o que você faz mesmo? Aí você explica e a pessoa, sério? Mas e aí, você fica pesquisando? É isso que você faz? Fica pesquisando, né? Então, realmente, assim, a gente tem essa dificuldade aí do entendimento da sociedade, do que exatamente o pesquisador faz, né? Onde é que ele contribui de fato. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento importante, é um momento triste, claro, um momento de pandemia, mas é um momento muito importante para a valorização da ciência. Nós estamos aí um planeta inteiro há mais de um ano aguardando respostas da ciência. E essas respostas, elas estão vindo como? Então, ela vem por uma publicação na revista Lancet, por exemplo. Oi? É de comer ou de passar o cabelo, né? O que é isso, revista Lancet? Então, a revista Lancet, por exemplo, ela é desde 1820, qualquer coisa, 23, 26. Para vocês terem uma ideia, tem uma publicação muitíssimo importante, que eu acho que todo mundo da área de recursos hídricos já ouviu falar, recursos hídricos, epidemiologia, saneamento e tal, já ouviu falar em John Snow, que foi um médico muito importante, né, lá nos idos de 1840, 1850, que definiu, que entendeu que a cólera era uma epidemia na época que estava sendo causada pela contaminação da água. O artigo dele está publicado na Lancet. Então vejam, né, a gente está aqui falando agora de uma pandemia, nós estamos em 2020, 2021, falando de uma pandemia que envolveu o nosso planeta inteiro e que nós estamos aguardando a resposta da ciência. E às vezes não acreditamos na resposta da ciência. E às vezes os grupos de WhatsApp têm pesquisadores mais importantes do que os pesquisadores, entre aspas, né? Mais importante do que aqueles caras que publicam seus artigos na revista Lancet, né? E aí, enfim, começa aquela discussão que a vacina A, a vacina B, ela serve para isso. Ah, mas eu não vou tomar, o outro vai tomar, uma acontece isso, acontece aquilo, o remédio funciona, o remédio não funciona, a máscara funciona, a máscara não funciona. A ciência, qual é o papel da ciência? A ciência muda comportamento, a ciência produz artefatos, a ciência estuda a natureza, estuda os fenômenos. Então, nós estamos mudando o nosso comportamento. Hoje, o mundo inteiro está em processo de confinamento ou não, saindo ou entrando. O mundo inteiro está na rua de máscara. O mundo inteiro está fazendo isolamento, porque a ciência está nos mostrando que precisamos mudar o nosso comportamento. A ciência criou artefatos, ela criou aquelas viseiras, a máscara já existia, a gente não usava. Agora nós usamos, só as pessoas da área da saúde que usavam. Hoje nós usamos na rua. Aquelas viseiras de acrílico, que hoje muitas pessoas também usam, principalmente aqui na Europa, usam muito esse tipo de artefato. Então é a ciência nos mostrando o caminho, mudando o caminho das coisas, né? E nós todos aqui somos professores de graduação, mestrado, doutorado, sempre estamos auxiliando os nossos alunos, produzindo pesquisa. Alguns de nós, eu e Emanuel aqui, não me recordo as demais, mas eu e Emanuel ainda damos aula de metodologia científica na graduação, no mestrado, no doutorado, que é exatamente ensinando esses passos, né, como que devem ser esses passos, que o próprio orientador também faz com o seu aluno. Então, o que eu estou querendo trazer aqui nesse momento é como que está essa comunicação. A sociedade está entendendo o que a ciência nesse momento está querendo dizer? E a conversa dessa ciência, ela deve ser para a sociedade ou ela deve ser para um formador de opinião que vai ajudar a sociedade a formar a sua opinião? Mas podemos confiar nesse formador de opinião, que normalmente é a mídia, que às vezes quem conta um ponto aumenta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente está aí hoje sentindo na pele essa revolução da ciência e sentindo a importância da ciência, né? E aí estamos aí
entendendo como que deve ser feita essa comunicação, para quem, como, quando. Será que a sociedade, em geral, tem que ler a Lancet? Não sei, acho que não, né? E se a gente, será que nós que não somos da área financeira, por exemplo, será que a gente tem que entrar todo dia na bolsa para ver como é que está funcionando a economia mundial? Porque a gente tem pessoas especialistas em cada área e tem os formadores de opinião que podem nos ajudar a propagar esses resultados. Então, em geral, nós, dentro do ambiente científico, do ambiente acadêmico, a gente contribui para o desenvolvimento da ciência e fornece resultados para o avanço tecnológico, estou dizendo aqui, na nossa área, principalmente engenharia, ciências da terra e etc., falando então sobre o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica. Bom, a nossa comunicação científica, então, ela é feita essencialmente a partir das publicações. Então, nós publicamos, né? Então, nós publicamos trabalhos de final de curso, de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, monografia, dissertação, tese, e ainda publicamos artigos. Esses artigos podem ser artigos científicos e esses artigos podem ser contribuições em eventos, congressos, seminários, simpósios, etc. Bom, o artigo científico é uma comunicação direta com os pesquisadores. Então, existem várias formas de você publicar os resultados científicos que vai atingir exatamente quem você quer. Às vezes você teve uma resposta brilhante de um trabalho rápido que não dá tempo de fazer uma publicação, ou participar de um congresso, então você publica de uma maneira diferente, é uma comunicação que às vezes pode revolucionar a ciência, e aí você precisa publicar isso rápido. Então tem diferentes formas, não é só aquele artigo científico que nós estamos acostumados, né? Bom, mas isso é uma comunicação direta com a ciência. Então, nós estamos colaborando com a ciência na medida em que publicamos os nossos resultados. E quando nos sentimos pesquisadores, precisamos vestir essa camisa, porque está nos sendo dada uma responsabilidade de contribuir para a ciência, contribuir com a ciência. Então, temos que assumir essa responsabilidade. Muitas vezes o aluno fala, ai, que saco, já fiz a minha dissertação de mestrado, eu tenho que fazer um artigo? Sim, pois, como dizem por aqui, pois, porque é isso, é a sua contribuição com a ciência. Por outro lado, temos então o artigo de evento, o artigo de congresso, de seminário, simpósio, conferências em geral, que normalmente é uma comunicação mais técnica, que é um ambiente onde a gente não tem só pesquisadores, a gente tem profissionais da área técnica que querem acompanhar o desenvolvimento da ciência, e às vezes apresentam uma troca muito interessante, porque muitas vezes o cientista está no laboratório, está no computador, está na cadeira, e ele não está lá na parte prática, e às vezes ele precisa dessa comunicação com a área técnica. Então, temos aí essas duas formas de maneira geral. Bom, no caso aqui do nosso artigo de congresso, de evento, esse tipo de comunicação técnica, estamos contando aqui neste momento com o papel do Canal de Salomão, que faz exatamente esse papel, que é trazer resultados científicos e tal para um debate mais técnico, mais acessível, uma linguagem mais acessível, porque os pesquisadores também às vezes usam umas linguagens também que ninguém entende, assim como o médico usa umas linguagens que ninguém entende, assim como qualquer área na mesma. Bom, e aí no nosso artigo científico, então, é a chave da questão. E aí temos um universo inteiro aí a percorrer para chegar na nossa publicação científica, na tão almejada, principalmente para os aspirantes e para os pesquisadores mais jovens, os pesquisadores júniores. Então, hoje a gente está aqui por quê? Por que estamos aqui com esse time aqui? Porque a gente gostaria de lançar o livro que foi escrito por nós, que chama-se Guia Prática do Artigo Científico. O Emanuel vai falar um pouquinho mais sobre ele. Eu acho que ele vai até mostrar ali no vídeo. Pode mostrar, Emanuel, se estiver aí na mão. Então tá aí já, a Ju também tem. Eu dancei, até chegar aqui vai demorar muito, vai atravessar o Atlântico inteiro.
Mas saiu o nosso livro, então, um livro que foi produzido em plena pandemia, e com amigos muito queridos, a quem eu agradeço do fundíssimo do meu coração por terem embarcado nessa loucura. Na época, eu lembro na nossa primeira reunião, eu ia falando o que era fazer, e eles iam olhando assim para mim, tipo, sério, Ana? É isso mesmo? E aí a gente foi desenvolvendo, a história primeiro era uma apostila, virou um livro, e aí tá aí o nosso projeto final. Então, meus amigos queridos que embarcaram nessa ideia louca, e saiu, acho que cada um contribuiu com o que tinha que contribuir, e cada um com a sua especialidade, cada um com as suas experiências, e eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa legal. Bom, pessoal, o meu nome é Emanuel, como já foi apresentado. Eu sou um dos autores, né, do livro mencionado para a Ana, que nós vamos divulgar já já aqui nessa apresentação. E foi me dada a incumbência, né, de fazer uma breve apresentação do conteúdo do nosso livro, né, e também contextualizar algumas questões, algumas dicas, né, dar, como se diz, né, alguns spoilers, né, em relação ao nosso livro, e algumas dicas em relação né, a questão da arte da comunicação científica, né? Então, vamos passar aqui algumas estratégias, né, adotadas para a comunicação científica, não só na apresentação, mas como no debate também. Mas é claro que, né, a maior parte do conteúdo está ali dentro do livro, e a gente, inclusive, para quem está participando aí, né, do sorteio, nós vamos divulgar aí o ganhador do livro, né? Bom, antes de iniciar aqui a apresentação da arte da comunicação científica, né, como a Ana já mencionou, né, a ciência ela avança através de um processo conhecido como pesquisa científica, né? Esse processo de pesquisa científica, que está colocado nesse slide aí, de forma bastante simplificada, é um processo bastante longo, né? Na verdade, tão longo que ele não tem fim, né? Porque né, a pesquisa científica, ela busca responder, né, algumas perguntas iniciais, mas no final ela responde parcialmente essas perguntas e, na verdade, lançando novas perguntas, né? Então, esse é o trabalho da pesquisa científica, né? Trazer contribuição para o avanço da ciência, né? E sempre, né, uma pesquisa científica, ela traz novas oportunidades de outras pesquisas científicas, né? Então, é um processo bastante contínuo, né? Mas é um processo complexo, né? Quem é pesquisador conhece. Ele parte aí de um processo de leitura, né? E conhecimento do estado da arte, né? Que a gente fala, que é leitura de artigos científicos, leitura de teses e dissertações, participação em eventos científicos, entre outras formas de comunicação científica que a Ana falou. Então, é a partir dessa leitura contínua que os pesquisadores vão trazendo perguntas para que a gente possa trabalhar no processo de pesquisa científica. E aí, então, são escolhidas perguntas, são escolhidos temas, são formulados problemas, né, para se trabalhar no âmbito da pesquisa científica. A partir do processo de formulação do problema, dentro da pesquisa científica, a gente tem aí etapas de formulação de hipóteses, delimitação de objetivos da pesquisa, né, que faz parte da metodologia científica. Em sequência, partindo aí dos objetivos da pesquisa, é necessário fazer um planejamento daquela pesquisa, uma seleção de métodos e técnicas. Essa seleção ela deve ser feita aí com base também, né, na literatura, no que se tem de conhecimento científico das técnicas, né, utilizadas na pesquisa científica. Isso vai fomentar aí a nossa coleta de dados e depois a análise e interpretação dos dados. E aí, somente após, né, o final de todo esse processo longo, né, que pode aí levar anos, nós vamos submeter esses resultados dessa pesquisa científica, né, análise e interpretação dos dados, a um processo de publicação científica, que é aqui colocado no final, né, desse processo, e a ideia dessa publicação científica é fomentar novas pesquisas, iniciando todo um ciclo novamente. E é interessante a gente observar aqui que a publicação científica, ela não se trata somente de simplesmente publicar os resultados, né, colocar esses resultados disponíveis para outros pesquisadores, né, para outros leitores. É um processo também de autocontrole da ciência, né? Então, a ciência, para garantir, né, que os dados,
né, aos resultados das pesquisas publicadas, né, sejam de fato resultados que contribuem para o avanço da ciência, sejam resultados que de fato né, sejam confiáveis, esse processo de publicação ele envolve uma etapa chamada de avaliação por pares, que é uma etapa em que os próprios cientistas, né, a própria comunidade científica vai fazer uma análise daquele trabalho. E somente a partir da análise desse trabalho e a aprovação dessa análise é que a gente vai ter, de fato, a publicação científica aceita, né? Então, é um processo incrível, né, que a gente tem aí da comunidade científica, um processo de autocontrole, em que os cientistas avaliam o trabalho dos outros cientistas, né, exatamente para se fazer essa autorregulação das publicações. Pois, caso contrário, a gente poderia aí ter situações de publicações, né, de pesquisas que, de fato, não trazem avanços, né, para a ciência, ou pesquisas, inclusive, que que trazem resultados que não sejam confiáveis, né? Então, para isso, tem todo esse processo de autocontrole. Isso, inclusive, está bastante evidente, né, durante os dias atuais aí, com as questões da Covid, né? Quando a gente teve um aceleramento dos processos aí de publicação, e muitas notícias, né, foram vinculadas a artigos que, inclusive, ainda não tinham passado ainda por esse processo de avaliação por pares, né, pela avaliação da comunidade científica, exatamente pela ansiedade, né, das pessoas com relação à necessidade, né, dos avanços em relação ao controle da pandemia, né. Mas esse processo, de fato, é um processo necessário, né, e fundamental para a ciência, né, então também faz parte do processo de publicação essa avaliação por pares. Bom, e aí, né, entra a questão, né, publicar, como a Ana colocou, né, aluno de mestrado, né, quando a gente está lá fazendo nossa dissertação, a gente está doido para terminar aquilo, né, a banca aceitar, né, a análise daquele processo e a gente ir embora, né. A etapa de escrever um artigo, publicar aquele trabalho, geralmente é uma etapa difícil, né, que as pessoas não gostam muito, né. Então, por que nós temos tanta dificuldade em colocar no papel, especialmente no artigo científico, né, os resultados da nossa pesquisa, né? Então, eu coloco aqui, né, uma interação dinâmica para vocês pegarem o celular de vocês, rastrearem esse QR Code aí e começarem a responder aí no site que vai abrir por que vocês têm, né, por que vocês acham que nós temos tanta dificuldade em colocar no papel os resultados da nossa pesquisa. Nessa pergunta aqui, eu deixei bastante aberto, são campos vazios, que vocês podem colocar o que quiser, qualquer palavra. Por favor, coloquem palavras ou, no máximo, termos curtos, para que a gente tenha uma visão maior das principais dificuldades. Podem colocar aí, eu tenho dificuldades no português, então escreve português. Eu tenho dificuldade no inglês, então escreve inglês. Eu tenho dificuldade em fazer tabela. Dificuldade... bom, aqui, né, nós temos aqui no celular como que isso vai ser colocado para vocês, né? Vocês vão preencher o campo da forma como está colocado aqui. E aí, a partir das respostas, né, dessas palavras, nós vamos ver aqui quais são as principais dificuldades, né, que, em geral, a gente tem para colocar no papel, para colocar no artigo científico os resultados da nossa pesquisa, né? Bom, eu, assim, de cara, já coloco, né, eu coloquei até essa figura aqui, né, de um pintor, que a questão de colocar, né, no papel os resultados da pesquisa, né, de produzir um texto, né, que, de fato, chame a atenção, né, para os leitores, né, que chame a atenção para a comunidade científica, é uma arte isso, né? Então, por isso, né, o título da nossa live, né? É uma arte, né? É uma arte, a comunicação científica é uma arte. Por que é uma arte, né? Se a gente for pegar aí um artesão, né, para ele fazer uma escultura, ele demora muito tempo, né? Ele tem que ter uma dedicação muito grande, né? Ele tem que ter um conhecimento da técnica, né, para fazer aquilo, de fato, virar uma escultura que vai agradar as pessoas, né? Então, a mesma coisa acontece na publicação de um artigo científico, né? Não é do dia para a noite que um artigo sai. Primeiro que nós temos toda aquela etapa da pesquisa científica. Mas mesmo terminada a pesquisa científica, nós temos ali um longo trabalho, né, para escrever um bom texto, para fazer boas figuras, boas tabelas, para discutir adequadamente, né, aqueles resultados, e até mesmo no próprio processo da publicação científica, né? Então, é um processo que, de fato, ele demanda paciência, né? Então, todo pintor, todo artesão, ele tem uma certa paciência, né,
fora do comum, né? O cientista, apesar de toda a sua ansiedade, ele precisa, sim, ter paciência para entender que um texto, né, um artigo, ele não sai de um dia para a noite, né? Você começa fazendo aquela parte grossa, né, como se fosse um escultor, e a partir de várias vindas e vindas, né, vai se refinando, né, aquela escultura, até no final chegar naquela estrutura final. Né? Então, a mesma coisa é o artigo científico. Né? Isso demanda técnica também, então, por isso, né, a gente traz aí a abordagem também, né, do nosso guia prático, que nós vamos divulgar daqui a pouco, que ele busca aí trazer uma contribuição para que, né, de fato, as pessoas tenham, aprimorem, né, as técnicas relacionadas à publicação científica. Bom, vamos ver aqui o que nós já temos de resultado. Opa, né, em relação à nossa pesquisa. Bom, vamos lá, né? Ó, nesse resultado aqui, o que a gente tem, o que está alterando aqui online, as pessoas ainda estão respondendo, mas o que a gente teve aqui com mais destaque, né, que está com a palavra maior, quanto mais voto, né, maior a palavra, é escrita em inglês, né? Então, a gente vê aqui que, de fato, uma das maiores dificuldades do público em geral, né? Agradeço aí a contribuição de todos, né, a questão da escrita, do inglês, né? Que é uma das questões que a gente aborda dentro do nosso guia de uma forma bastante completa, né? Mas nós temos também aqui outras questões, né? Preguiça, né? Metodologia, metodologia ou discussão, citações, né, também, que é uma questão bastante chata, né, que geralmente a gente dá pouca atenção a isso, mas é importante, né, falta de orientação, ou seja, aí vamos a isso mesmo, né, gente, nós temos que também entender que produzir um artigo é um trabalho em equipe, né, a gente precisa contar com os parceiros, então é papel do orientador também, né, participar dessa construção, falta de objetividade, né, os objetivos da pesquisa são muito importantes, né, de serem evidenciados, né, dentro de um artigo científico. Então, tudo isso é colocado dentro do nosso guia, a gente vai trazer aqui dentro da nossa apresentação. Né, mas é interessante exatamente a gente observar que a maior dificuldade é isso mesmo, né, a escrita, né, muitas vezes o inglês, muitos artigos são publicados em revistas internacionais, né, então, realmente, eu achei muito interessante isso aqui também, resumir, né, resumir é muito difícil, né, então, é uma etapa difícil do trabalho, a gente pegar, por exemplo, uma dissertação, uma tese, que tem inúmeras páginas, inúmeros resultados, e colocar aquilo ali em poucas páginas, em poucos gráficos, né, dentro de um artigo científico, né. Então, é isso, pessoal, é exatamente isso aqui que a gente vem trazer na apresentação, né, e não foi, nós não montamos isso aqui não, né, isso aqui é online, as respostas estão sendo colocadas em tempo real. Vamos seguindo, então, para a nossa apresentação, né. Bom, aqui só para mostrar, né, os autores do livro, a Ana Silvia já nos apresentou, mas aqui é interessante só para mostrar que a ciência, né, pessoal, ela trabalha, na verdade, com uma construção conjunta, né, aquela ideia, né, de um cientista solitário, né, dentro de um laboratório, né, que a gente tem aí dos desenhos em geral, isso não existe, né, na verdade, a ciência é um trabalho conjunto e que exige muita interação entre os pesquisadores, né, por isso, a importância da publicação científica, né? E aqui a gente mostra a interação entre nós, autores desse guia prático, né? Na verdade, nós somos grandes amigos, né? E colegas de profissão, e cada um conheceu aí o outro a partir de encontros, geralmente aí, né, nos programas de pós-graduação, no mestrado, doutorado, ou mesmo na graduação, e temos aí várias interações, né, entre os autores, né? Especialmente aqui, no caso da Sueli e Emanuel, né, de mim, as nossas linhas cruzaram tanto, né, que a gente se casou, né, então por isso a Sueli, nós somos casados, por isso a gente mora junto e a Sueli está junto aqui na apresentação. Bom, então entrando um pouquinho, né, dentro do processo de publicação científica em si, né, para a gente entender como é o fluxograma, como é esse fluxo de publicação, né, que a gente vem tanto falando aí, que alguns de vocês já conhecem, né, mas outros não, vamos entender um pouquinho mais isso, né. Bom, o processo de publicação, ele tem isso aqui na definição dos autores, né? Então, primeiramente, né, no desenvolvimento de uma pesquisa científica, né? Ao longo do processo após, né, a aquisição dos resultados da pesquisa, então a gente vai ter aí a seleção dos autores que vão trabalhar na construção do artigo científico, né, que são os parceiros aí que vão trabalhar nessa publicação. Depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui nessa questão dos autores, mais aqui para frente.
Definidos os autores, então, é a etapa de iniciar a elaboração do artigo científico para submeter numa revista científica, né? Essa elaboração do trabalho, né, a gente submete, na verdade, não um artigo científico como a gente vê aí, né, nos templates nas revistas científicas, né? A gente submete o que a gente chama de manuscrito, né, que é um documento que não tem aquele modelo tipográfico final, né, da revista, mas que tem todo o texto, os gráficos, todo o material necessário para o processo de avaliação da comunidade científica, né? Então, a gente chama isso de manuscrito, né, e ali, geralmente, existem alguns documentos associados a esses manuscritos, né, figuras, tabelas, que vão, muitas vezes, separados do manuscrito, lista de autores, entre outras coisas, né, que vão incorporar esse processo de avaliação da revista. Depois, o manuscrito tem que ser submetido numa revista, né? Então, aqui tem todo um processo de escolha da revista, né? Escolha do tipo de artigo a ser publicado, etc. Esse processo, esse manuscrito, né, e os seus documentos associados vão ser submetidos a uma análise de um editor da revista, né? Então, a gente tem ali, geralmente, um editor que vai receber aquela submissão que foi feita pelos autores. Esse editor, então, ele vai fazer uma análise inicial do processo, do material que ele recebeu. Então, muitas vezes é uma análise focada ali em certos trechos estratégicos, né, daquele material que foi submetido. Então, né, o editor vai ler título, vai ler resumo, vai ler, né, os objetivos colocados na introdução, vai ver figuras, tabelas, vai ler conclusões, vai ler a carta, né, dos autores destinada ao editor. Então, muitas vezes ali, exatamente esses trechos, né, nós temos que ter atenção especial como elaboradores, né, daquele manuscrito, para exatamente esses trechos para a gente chamar a atenção do editor, né? Então, todas essas dicas, né, são colocadas aí no nosso guia de uma forma mais específica, tá? Esse editor, então, se ele entender que aquele artigo traz contribuição para o avanço da ciência, né, traz, de fato, uma contribuição científica, está dentro dos padrões da revista, né, ele vai, então, direcionar esse manuscrito para a análise dos revisores, né. Os revisores são cientistas que estão espalhados por todo o globo terrestre aí, e que geralmente são 3, né, mas isso é variável de revista para revista, e que vão voluntariamente, né, receber esse material para uma análise. Né? Então, essa análise ela já vai ser mais profunda, né? Uma análise bastante técnica e científica dentro, de fato, de todo o conteúdo distribuído submetido naquele artigo. Né? E aí, então, os revisores vão emitir a sua opinião em relação àquele material que foi submetido na revista. E aí, essa opinião, né, esse parecer, ele pode ser de diversos modos. Pode ser um parecer direto, de aceitar, né, a publicação daquele artigo. Pode ser um parecer de artigo aceito com pequenas modificações, ou seja, o revisor acredita, né, que, de fato, aquilo traz como contribuição para a ciência, mas que é necessário pequenos ajustes, né, geralmente ajustes de estrutura, de texto, né, uma figura, uma tabela, etc. Então, são pequenas modificações. Temos também a indicação, né, de aceito, mas com grandes modificações. Então, aqui, às vezes, os revisores podem demandar até novos experimentos, né, novas discussões, né, em relação aos dados, ou então rejeitar, né, os revisores podem entender que aquele material, de fato, não contribui para o avanço da ciência, então não está aderente com o escopo da revista. E por isso a gente precisa, né, de vários revisores atuando nesse processo, né, de revisão por pares de autocontrole da ciência, exatamente para que né, a gente não tenha uma opinião concentrada em uma única pessoa, né? Então, um revisor pode aceitar, o outro pode aceitar com pequenas modificações e assim por diante. Esses pareceres vão ser enviados ao editor, que, por fim, vai emitir a opinião final com base no grupo de opiniões desses revisores. Né? Então, o editor ele pode simplesmente rejeitar, né, o artigo, né? Então, o artigo pode estar fora, né, do padrão, escopo da revista, apresentar pouca relevância científica, etc. Né? Ele pode aceitar o artigo, mas com modificações pequenas ou grandes, né? Isso, então, vai ser ressubmetido para adequações dos autores, ou pode aceitar o artigo sem modificações. Esse cenário aqui é bastante raro, né, na prática, né? É muito difícil de a gente ter um aceite direto, né, do artigo sem qualquer modificação, mas na prática, na teoria, ele pode acontecer. Né? E aí, depois desse processo de revisões, né, de análise pela comunidade científica, de fato, o artigo pode ser aceito para publicação,
e aí ele vai passar pelo processo de diagramação, né, construção do identificador digital, para, por fim, ser publicado. Então, todo esse processo é um processo bastante longo, complexo, né, mas necessário para o avanço da ciência, exatamente por essa necessidade de autocontrole, né, da comunidade científica, dos materiais que estão sendo produzidos aí para o avanço da ciência. Bom, e aí, dentro desse contexto, é que a gente selecionou vários temas, né, para o nosso guia prático, que a gente achou interessante dentro desse processo de publicação científica. O primeiro deles é exatamente a escolha do tipo de artigo. É interessante, né, quando a gente fala assim, artigo científico, parece que é uma coisa única, né? Mas não, existem diversos tipos de artigos científicos, né? Então, a gente trabalha dentro do nosso guia cada um desses tipos de artigos científicos. Por exemplo, o artigo original, né, que é aquele artigo mais comum, né, que a gente tem aí a publicação de resultados de uma pesquisa científica completa, que é aquele que mais comumente a gente vê, mas nós temos artigos de revisão da literatura, artigos de comunicação, né, que é a Short or Brief Communication, né, temos nota técnica, temos estudo de caso, comentários, entre outros tipos de artigos, né. Então, de fato, existem vários tipos de artigos, e esses tipos, a escolha, né, do tipo de artigo que eu vou publicar, a minha pesquisa, depende, muitas vezes, do conteúdo da minha pesquisa, né, do tipo e da quantidade de conteúdo, e principalmente do público-alvo, né, que é uma questão que a Ana colocou aí logo no início da apresentação, né, que é para quem publicar, né, para quem comunicar, né, os resultados da minha pesquisa. Bom, se eu quero comunicar uma pesquisa completa científica para cientistas específicos de uma área do conhecimento, né, então eu posso aqui publicar, né, um artigo original, né, que é o modelo mais comum de artigo, né, que ali eu vou ter um público-alvo, são cientistas especialistas, né, daquela área. Mas, bom, se eu tenho o resultado de várias pesquisas do meu grupo de pesquisa, ou resultados bastante práticos de uma pesquisa científica, que podem ser levados para o campo técnico, né, para o desenvolvimento de tecnologias, ou para a formação de opinião, né, para tomadores de decisão, gestores e tudo mais, quem sabe, então, eu não publico uma nota técnica. Uma nota técnica é um tipo de artigo científico, né, que tem um aspecto de estar relacionado a um público-alvo diferente, né, daquele do cientista mais especializado naquele assunto, né. Ele tem, em geral, o público-alvo, né, por exemplo, técnicos da área, tomadores de decisão, né, gestores, né, então ali a gente vai ter que ter uma linguagem muito mais simplificada, uma linguagem muito mais direta e objetiva, né, e um conteúdo apresentado de uma forma diferente, né, então a comunicação científica aqui é muito importante, né, para quem comunicar, o que tipo de conteúdo, né, nós trabalhamos aí hoje em dia, né, no mundo das redes sociais, né, é isso, né, a comunicação é tudo, né, nas redes sociais e na ciência também, né, então aí a Juliette, né, tem aí quantos milhões de seguidores hoje, né, do Big Brother, né, 28 milhões de seguidores, né, no Instagram, chegando a 30, por quê? Porque tem uma boa comunicação ali, né, uma boa oportunidade, né, e uma boa comunicação com o público, né, então aqui é a mesma coisa, né, quando a gente vai produzir um artigo científico, a gente não pode produzir simplesmente por produzir, para colocar no currículo Lattes, né, o que o meu orientador mandou, né, porque eu preciso para o meu programa de pós-graduação e tudo mais, né, a gente tem que publicar para, de fato, comunicar com o meu público-alvo, né, então a gente tem diversas abordagens nesse aspecto. Dentro do nosso guia também, a gente trabalha a questão da escolha da revista, né, que é um aspecto bastante importante, né, essa escolha ela é bastante estratégica, né, a depender da escolha que eu fizer, eu posso submeter um artigo que não está dentro de um escopo de uma revista, né, não está dentro da área de publicação de uma revista, sem saber, e gastar ali meses e meses, né, em todo aquele processo que eu mostrei ali, à toa, né, para chegar no final o artigo ser rejeitado simplesmente porque ele não está no escopo de publicações da revista, né, então é muito importante entender de fato quais são as revistas que eu posso submeter àquele trabalho, né, e muitas vezes também essa escolha passa pela pergunta, quem tem acesso a essa revista? Quanto custa, né, publicar essa revista, né? Então, em geral, a gente tem dois grupos aí de revistas, né, grandes, né, que depois
são subdivididos em vários outros grupos, né, que a gente trabalha dentro do nosso GRIA, né? As revistas, os periódicos, né, as revistas científicas ou periódicos científicos, né, que são chamados de inscritos, né, que são aqueles que são periódicos que são com acesso restrito a assinantes, né, de uma determinada plataforma. Esse tipo de periódico não exige nenhuma taxa, né, de publicação para os autores, né, mas ele limita o acesso do público-alvo, né? Então, só cientistas que têm acesso a plataformas de busca em que a gente tem ali periódicos indexados naquela plataforma que vão acessar. Então, um grande exemplo disso, né, é a nossa grande plataforma, o portal periódico CAPES, né, do Brasil, né, que é uma plataforma de acesso restrito a pesquisadores, né, em que a gente vai ter ali acesso a uma série de revistas, né, periódicos, que são de acesso restrito ao público em geral, mas que são de acesso permitido aos assinantes, no caso, né, os pesquisadores do Brasil. Mas hoje em dia está bastante comum também, né, as revistas científicas de acesso livre, né, que são revistas que vão ter os artigos disponíveis gratuitamente para vários assinantes e público em geral, né, vai ser permitido o acesso. Principalmente por essas questões aí de pandemia, né, que a gente teve aí hoje em dia, né, uma crítica bastante construtiva, né, em relação a esse acesso, né, à ciência. Há uma tendência, né, de que várias publicações sejam feitas nesse tipo de canal, né, de acesso livre. Mas o que fica a pergunta é o que a Ana colocou aí no início, né? Será que todo mundo tem que ter acesso a toda essa informação? Porque a depender do público-alvo, para que aquele artigo foi construído, né, determinada informação pode ser acessada de forma incorreta, né, ou até maliciosa por alguns grupos, né? Então, é uma questão polêmica, né, que a gente pode colocar aí e abrir para debate no final, né? Mas, enfim, essa escolha é muito importante, a definição não tem regra, né, para a gente escolher uma revista, mas a gente traz uma abordagem algumas dicas bastante interessantes para que os autores, né, construam a sua própria metodologia de seleção de revista lá dentro do guia. A gente traz uma abordagem bastante legal, mas a gente pode colocar aqui algumas questões que são bastante práticas, que a definição da revista, ela tem que ser feita a partir de leituras, né, da experiência do pesquisador. Então, a partir de leituras é que a gente vai entendendo qual revista publica o quê, né, quais revistas são mais apropriadas a determinados tipos de artigos, a determinados tipos de temas. Mas também a gente tem que acessar, né, o escopo do periódico, né, da pesquisa, da revista que a gente vai publicar, temos que atentar ao escopo da própria pesquisa, né, atentar também, né, que hoje em dia existem várias ferramentas, sistemas de busca, né, como esses foram colocados aqui nesse slide, que são sistemas de busca que auxiliam, né, a gente a selecionar de determinadas revistas para publicação da nossa pesquisa, né? Então, a gente já tem diversas ferramentas que também ajudam nesse aspecto. Bom, a questão da escolha dos parceiros, né, que eu mencionei lá anteriormente, né? Na publicação do artigo, não necessariamente todas as pessoas que que trabalharam no processo da pesquisa científica vão participar daquele artigo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque geralmente a gente tem uma limitação do número de autores, né, para publicação científica em periódicos, né, em revistas científicas. E segundo, que para que de fato, né, um parceiro se torne um autor de um artigo científico, a gente tem que fazer uma análise ética dessa inserção, né? Nem todos que participam da pesquisa, de fato, vão participar daquilo ali, exatamente porque quem de fato foi envolvido em todas as etapas da pesquisa é que deve estar ali colocado como autor. Uma pessoa que emprestou um equipamento, simplesmente, né, só por simplesmente emprestar um equipamento que muitas vezes não é da pessoa, é da instituição, né? Será que ele deveria ser colocado como autor? Ele participou de todas as etapas da pesquisa, né? Ele, de fato, contribuiu desde a concepção da pesquisa até a escrita do artigo científico, né, a comunicação, na interpretação dos resultados. Então, se a pessoa simplesmente empresta equipamento, né, ela não deveria estar aqui. Mas se ela empresta equipamento, né, interpreta os resultados, contribui, né, para aquilo ali, então ela pode ser colocada como autora ali. Então, a gente tem toda essa questão ética, né, e delicada, né, essa etapa é uma etapa bastante delicada, que tem que ser feita, sabe, gente, lá no início mesmo, como colocado ali
naquele fluxograma anterior, exatamente para não gerar atrito entre as pessoas envolvidas, né? Aqui é só uma regrinha geral, assim, né, de ordem dos autores, né? Geralmente os últimos autores são os orientadores da pesquisa, né? O primeiro autor é aquele que executou, de fato, toda a pesquisa, né? Com a mão na massa, geralmente o aluno de mestrado, o aluno de doutorado. E aqueles autores que são colocados no meio do bolo aqui são os colaboradores parceiros, né? Então, aquele que emprestou equipamento e auxiliou na análise dos resultados, né? Aquele que contribuiu na delimitação da pesquisa e executando, né? Que ajudou o aluno de mestrado ali em todas as etapas, inclusive na discussão, né? Então, eles vão ser colocados aqui no meio. Então, a gente também traz toda essa abordagem, né? De como tratar essa questão da seleção dos parceiros, né? Da publicação dentro do guia, que é uma etapa delicada e muito importante, né, que a gente tem que seguir, de fato, o rigor ético nessa questão, porque, infelizmente, hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas colocam, muitas pessoas têm esse hábito de colocar aí um autor só para poder, né, depois ter barganha para uma outra situação, né? Então, eu acho que isso tem que ser colocado exatamente bem dentro desse contexto, né, e no início do processo. Bom, nós também trabalhamos aí dentro do nosso guia, uma das questões apontadas aí como uma das maiores dificuldades aí na nossa pesquisa aí que fizemos há pouco tempo, né? Que é a estrutura e texto, né, do artigo. Né? Então, geralmente, a gente parte ali para começar todo o processo da estrutura e texto do guia para autores, né, que é colocado no site da revista. Cada revista vai ter seu guia ali. E aí o guia vai colocar lá, né, os tópicos que são importantes ou obrigatórios, né, para uma determinada categoria, um determinado tipo de artigo. Então, por exemplo, título, resumo, palavra-chave, introdução, material inédito, etc. Né, nessa ordem aqui. Mas como, né, como que a gente vai iniciar a escrever esse texto, né? Como trabalhar dentro de cada um desses itens, né? E aí a pergunta que eu coloco aqui novamente para a plateia, né, para não ficar falando igual doido aqui, né? Por onde você começaria a escrever um artigo? Mais uma vez, coloque aí o celular no QR Code, vamos respondendo, né, gente? E aí eu coloco aí, vocês vão ver aí que vai seguir por onde você começaria, você coloca primeiro, pela introdução, sei lá, né, uma sugestão aqui, né, pela introdução. Aí depois eu pergunto novamente, em segundo, qual é o segundo item que você escreveria aí? Sei lá, resultados. Né? Então, vão colocando aí na ordem e depois a gente vai ver aqui, de uma forma geral, que cada um pensa. Né? É claro que não existe uma regra geral para isso, né? Mas só para a gente entender, que é um aspecto que a gente trabalha dentro do nosso guia também, que essa ordem aqui, né, não necessariamente a gente precisa chegar a ela. Dificilmente, né, uma pessoa vai chegar aqui, vai iniciar, né, o seu artigo, escrevendo primeiramente o título, depois o resumo, depois a introdução, bonitinho ali na forma, né, da itemização colocada pela revista. Então, existem alguns itens estratégicos que é mais fácil a gente começar por eles, né? Então, no nosso guia a gente traz exatamente essa abordagem, né? Então, vamos lá, pessoal, né? Vamos respondendo, né? Enquanto vocês estão respondendo aqui, eu gostaria, inclusive, de divulgar, aproveitar aqui e dar um spoiler, já divulgar o resultado do sorteio do nosso livro, né? Para quem aí participou no Instagram, né, do nosso sorteio do livro físico, tá? Não é livro digital, né? A editora disponibilizou aí um sorteio para a gente, né? Na editora Brasil Publishing, né? Então, vamos ver quem ganhou, né, o nosso livro. Vou acessar aqui o resultado que foi mandado pela editora. A editora vai colocar no Instagram o resultado desse sorteio, tá? Como foi feito, né, lá no Instagram deles. Mas o resultado aqui que eu tenho, né, de quem foi o ganhador ou a ganhadora, né, foi a Cíntia Kingma. Parabéns, Cíntia Kingma. Você ganhou o livro físico, né, o nosso livro Guia Prático do Artigo Científico, né? E aproveitando aqui para mostrar, gente, né, a abordagem utilizada no nosso guia é um guia bastante prático, né, e bastante diferente, né,
A gente não utiliza, né, um texto corrido, né, como em geral os livros são. É um livro bastante diferenciado, que a gente trabalha aí com, né, uma linguagem mais simplificada, mais interativa, né, com o leitor, né, como vocês estão vendo aqui, né, dando um spoiler aqui de algumas páginas do livro, né, para vocês terem uma noção como que é a abordagem dentro do nosso livro aqui, que é uma abordagem bastante diferente da convencional, né? Bom, vamos para o resultado agora da nossa pesquisa. Pessoal, já deu tempo. Não, já deu tempo, já tem tempo que eu estou falando aqui. Deu, bom, vamos lá, né? Então, aqui, do nosso resultado, foi colocado aqui, né, que a maior parte começaria, né, a escrever um artigo pelos resultados, né? Muito bom, pessoal, é isso mesmo, né? É muito mais fácil começar pelos resultados, né, elaborando um gráfico, uma tabela, né, dos resultados, para a partir dali a gente destrinchando, né, a discussão do nosso, do nosso trabalho. E depois aqui pelos materiais e métodos, exatamente, né? Também, seguindo essa ordem, é uma ordem interessante. Foi colocada aqui a discussão, né? Como terceiro ponto a ser trabalhado, depois introdução, conclusão, título e resumo, né? É isso mesmo, né? Muitas vezes... O resumo é a pior parte, porque você já está cansado. Mas é uma das partes mais importantes, né? Foi colocada aí pelo nosso fluxograma, né? Eu falei lá que o revisor, o editor, né, ele vai acessar primeiramente o resumo. Materiais e métodos ganhou aqui no final das contas, né? Já mudou, né? Em tempo real aqui é uma mudança. Mas de fato, que você né? acha? Eu prefiro os resultados. Lá no nosso colocar guia, os gráficos, né? No nosso guia a gente trabalha, né, o início do processo pelos resultados, né? Comecem elaborando figuras e tabelas, depois discutindo essas figuras e tabelas, né, e depois vão partir para as outras partes do artigo, né, com materiais e métodos, introdução, né, entre outras partes aí. E, de fato, o título e o resumo, eu diria o título, né, vai ser uma das últimas etapas aí do processo, né, o título vai mudar várias vezes durante a elaboração do artigo, né. Mas é isso, pessoal, muito bom, né, a interação aí, o pessoal tá animado. É sempre os mesmos 10 aí, né, vamos seguindo aí, gente, é isso aí. Vamos seguindo para a apresentação aqui, né. Bom, um outro aspecto que é trabalhado dentro do nosso guia é a questão da linguagem, né, que também foi apontada aí como uma das principais dificuldades. No nosso guia, a gente trabalha com a linguagem na língua portuguesa, né, a gente não trabalha com inglês, embora, né, o conhecimento e o domínio do inglês seja muito importante nos dias atuais, porque a maior parte dos artigos vão ser publicados em revistas em inglês, né, não diria nem em revistas internacionais, né, mesmo as revistas nacionais também, utilizam, né, a publicação em inglês exatamente para que a gente tenha a maior amplitude aí da divulgação dos resultados, né? Mas é isso, gente, escrever bem não é fácil, né? Então, ter o domínio da língua não é fácil, né? Nem do português é fácil, né? Quanto mais do inglês, né? Então, esse processo, né, a gente recomenda aí que, primeiro, né, na questão do português, a gente traz diversas dicas aí no nosso guia, né? Mas, para a questão do inglês, né, que esse trabalho seja submetido a uma revisão, né, por um profissional ou por uma pessoa que, de fato, tenha o domínio da língua, né? Hoje em dia, inclusive, muitas revistas científicas exigem a comprovação da submissão do manuscrito a um processo de revisão profissional, né? Então, existe, inclusive, essa exigência em algumas revistas hoje em dia. Mas é isso, né? Então, o processo, um texto mal escrito, ele vai ter influência no processo de avaliação. O editor pode já recusar um artigo logo no início por ele estar mal escrito, né? Isso é bastante comum, é um dos principais temas aí de recusa, né, de artigos logo na etapa do editor ali. Exatamente pelo fato do texto estar mal escrito, né, dos autores não terem domínio da língua que foi escrita ali, seja português ou inglês, e, de fato, aquilo ali vai fazer com que o editor não consiga o texto não consiga prender a atenção do editor, então o editor não segue o processo de avaliação do artigo para frente, né? E a gente, então, vai trabalhar dentro do nosso guia diversos tópicos desse aí. Várias dicas muito interessantes, né, da questão do uso do português, que são válidas, inclusive, não só para a publicação de artigos, né, para a publicação de textos técnicos e científicos também, né? Várias dicas muito importantes, né? E numa abordagem simples, né? Sem aquelas coisas de professor de português, né? Com aquela tanto de nome e tudo mais, né? Uma linguagem bastante mais simplificada, né? Que é a linguagem que a gente precisa para ter a nossa comunicação.
Trabalhamos também dentro do nosso guia a questão dos elementos gráficos, né? O ser humano ele é visual, então, né, os elementos gráficos aí são importantíssimos, né? Talvez o mais importante de um artigo científico, né? Que é ali onde a gente vai ter, né, a colocação dos nossos resultados em figuras e tabelas, né? A gente tem que sempre pensar na relação custo-benefício para o leitor. Um leitor, ele vai ficar com preguiça se ele vê ali que o artigo tem, né, tabela enorme. Uma tabela enorme, ou mesmo um texto enorme, né? Um texto enorme contendo ali uma descrição muito detalhada, né? Muitas vezes aquela informação de um texto enorme, de dado, né? tanto de dado, poderia estar ali colocada, né, numa tabela ou numa figura de uma forma bem mais objetiva, bem mais visual, né? E de fato ali vai chamar a atenção para o leitor. Então a gente tem que entender que o artigo científico ele foi feito para o leitor, né? Assim como, né, um quadro, né, uma escultura é feita para o observador, né? Então, nós, como os autores, temos um papel, né, de trazer uma leitura fácil, né, uma leitura interessante, né, daquele material que foi produzido, né? E nada melhor do que utilizar gráficos e figuras para isso, né? Então, nós temos que trabalhar essa questão do esforço da leitura versus o interesse no problema nas conclusões do trabalho, né? E aí, né, a gente não deve escrever no texto toda a informação contida na figura e tabela, né? E aí o texto do artigo vai ser utilizado só para a discussão de aspectos relevantes da figura e da tabela. Não preciso repetir toda a informação que está ali na figura e na tabela, né? Então, o texto fica muito mais fluido. Toda a informação está concentrada na tabela e na figura. E a discussão, que é importante, né, que é o ouro, né, vamos dizer assim, né, do trabalho do cientista, né, vai estar ali de forma bem mais objetiva e simples, né, dentro do texto, né, então economizando aí espaço, inclusive, para as publicações. Bom, e aqui mais uma última interação com vocês, público, né, para vocês terem uma noção. Nesse slide, nós temos aqui a mesma informação colocada na forma de figura e na forma de tabela, né? Então, eu pergunto para vocês, qual tipo de abordagem vocês preferem aqui? Qual tipo de comunicação vocês preferem? A figura ou a tabela? Né? Essa aqui eu acho que vai ficar até fácil de saber, né? Qual que ficaria melhor, qual que o público em geral vai preferir. Mas muitas vezes, né, essa dúvida ela é cruel, né? Então, muitas vezes a tabela é melhor do que a figura, muitas vezes a figura é melhor que a tabela. Então, como saber qual eu devo escolher, né? Porque eu não posso apresentar a mesma informação duas vezes, né, dentro de um artigo científico, até porque a gente tem geralmente uma limitação no número de figuras, número de tabelas, né, número de texto, quantidade de texto para, né, de um artigo. Então, eu preciso selecionar qual é a forma de comunicação eu vou utilizar. Então, lá no nosso guia, a gente também traz uma série de dicas, assim, de quais são os principais tipos de figuras, quais são os principais tipos de tabela, onde apresentar esses principais tipos de figuras e tabelas dentro de um artigo científico, dentro de algum tópico do artigo científico, né? Vou dar os créditos aqui. Então, gente, é importante dar os créditos aí, né? Esse artigo aqui do exemplo, que é mostrado, os dados são mostrados com o mapa do Brasil, isso foi publicado numa revista internacional de alto fator de impacto. O artigo é da Maria Clara Starling, tá? Da Mônica Leão e da Camila Morim, nossas parceiras do DESA, né? Inclusive, Camila Morim é a minha orientadora, Maria Clara, minha colega, e são todas professoras, a Mônica agora já aposentada. Aí vocês podem observar aí, né, como que elas foram criativas ao optar, né, por trazer ainda mais para uma publicação internacional, nosso país tão grande, né, e mostrando isso. Então, a gente tem que contextualizar. Então, eu peguei aqui, roubei a palavra do Emanuel, para não deixar de dar os créditos aqui. A gente está com todas as referências aqui, vocês vão ver que é tudo. Mas eu achei muito criativa essa forma aí. Mas eu já estou dando aqui o spoiler, né, em quem que vocês vão votar aí. Né? Vocês colocariam aí uma tabela ou um tipo de publicação dessa internacional, revista de alto impacto, né? O que vocês prefeririam aí? Mostrar o nosso país? 100% figura. Essa foi muito fácil, né, gente? Essa foi muito fácil. Estava muito fácil ali de ver. Puxando assim a sardinha, né? Essa estava muito fácil ali. Mas, de fato, gente, tem situações que a tabela vai ser melhor do que a figura, né? Então, essa foi
bastante fácil aqui para a gente... Importante falar, esse era um artigo de revisão bibliográfica, então, às vezes, é difícil a gente colocar figura em artigo de revisão bibliográfica, que torna um pouco cansativo para o leitor, né? Então, a gente tem que se esforçar para ter um pouco de criatividade e colocar uma figura ali, né? Não ficar só preso ali, porque às vezes o máximo que a gente consegue é colocar uma tabela para compilar os dados, né? E às vezes uma figura ela vai trazer algo a mais aí. Mas vamos seguir em frente então, né? Falando aí de elementos gráficos, né? Dando aqui alguns spoilers aqui do conteúdo do nosso livro, né? A gente trabalha aqui esses itens bem detalhadamente dentro desse capítulo de elementos gráficos, né? Dentro do guia. Mas é isso, né? Por exemplo, tabelas e quadros, né? São úteis nas seguintes situações. Então, a gente tem aí situações que a gente precisa integrar, sumarizar dados da literatura, né? Então, assim, a gente chama de tabelas integradoras, né? Muito comuns aí em artigos de revisão da literatura, mas que podem ser utilizados em artigos originais, daquele convencional que a gente conhece também, né? Exatamente porque a gente tem pouco espaço, né? Muitas vezes aí os revisores vão pedir que a gente cite os principais artigos, né, do estado da arte, e aí, às vezes, a gente pode usar de uma tabela para sumarizar e sintetizar todos aqueles dados da literatura dentro daquele contexto. As tabelas também são muito úteis no item de materiais e métodos, né, que a gente vai ter ali tabelas utilizadas para caracterizar o objeto de estudo, a amostra, o aparato experimental, né, então colocar ali informações, né, a respeito dos equipamentos, né, dos reagentes, ou, né, da amostra, né, que vai ser que foi coletada ali naquele trabalho. Bom, também, né, as tabelas são úteis para descrever resultados de pesquisa, obviamente, né, mas muitas vezes os gráficos são até melhores nesse aspecto, né. E também, tabelas são muito úteis aí para a apresentação de dados brutos da pesquisa. Um aspecto que está sendo muito cobrado atualmente pelas revistas científicas, que é a colocação dos dados brutos da pesquisa em apêndice no site da revista, né? Então, são colocadas ali tabelas, inclusive em Excel, algumas vezes, né? Que vão ser colocados ali os resultados brutos da pesquisa, exatamente para dar credibilidade àquela pesquisa. E os gráficos, né? A gente tem aí gráficos qualitativos, né? Que vão expressar aí resultados, né, qualitativos, né? Geralmente são gráficos de barra, pizza, entre outros, né? E dados quantitativos que vão ser expressos de inúmeras formas, né, inclusive em gráficos de barra, pizza, mas também em diversos outros tipos de gráficos, como box plot, distribuição de frequência, né, séries históricas, análise de regressão, dispersão, gráficos de superfície, né, gráficos 3D. Então, todos esses tipos de gráficos a gente aborda no nosso guia, né, quais são os tipos, né, quais são as formas quando são mais utilizados, né, então a gente dá algumas dicas em relação, né, à colocação de títulos, né, de colocação de legendas, né, de boas eixos. Referências também para tratamento de dados. Boas referências para tratamento de dados, etc. Né? Bom, e por fim, o processo de submissão, né, que também faz parte, né, dessa análise. Né? Então, a gente, depois de construir todo o manuscrito, né, e os documentos associados, a gente vai ter ali o processo de submissão, que geralmente é feito no site da revista, né, de forma eletrônica. Então, ali no site, a gente vai selecionar o tipo de artigo, né, se é um artigo original, um artigo de revisão, etc. Vai identificar a categoria e a área de interesse do manuscrito, né, exatamente para o editor direcionar, né, os artigos para os revisores da área de conhecimento. Vão ser colocados ali os dados dos autores, né, nome completo, e-mail, filiação, né, etc. Também vão ser anexados os arquivos principais, né, que vão ser submetidos, então o próprio manuscrito, que é o texto, né, material suplementar, né, que pode ser gráficos, tabelas, apêndices, etc. Hoje em dia, né, as revistas pedem, inclusive, o resumo gráfico, né, o Graphical Abstract, né, que é uma forma bastante interessante de comunicação, né, que a gente vai ter ali um resumo na forma de figura, que pode ser uma figura construída pelo autor, pode ser um gráfico, né, ou qualquer outro tipo de figura. E ali, muitas vezes, também nesse processo de submissão, a gente vai ter que fazer uma sugestão, uma indicação dos revisores, né, para o editor, né, então auxiliando o editor nessa seleção e convite dos revisores, né, é uma etapa crítica também, né, e aí a gente traz algumas dicas ali no nosso guia. E também algumas informações adicionais, né, que geralmente são solicitadas no processo. Depois, né, gente, rezar, né, rezar para dar tudo certo, né, que a gente fez um bom trabalho, né, ter fé que vai ser aceito o artigo.
Mas não acaba aí, né? A gente viu ali, tem o processo de resposta, né, aos revisores, né, a carta de resposta, todo um processo dentro daquele fluxograma de publicação.